Os 90 minutos no Bernabéu são muito longos, só que eventualmente eles acabam também. Eu disse isso no vídeo de prévia e repito evidentemente agora. É que às vezes, cara, não tem sobrenaturalidade que se sobreponha ao choque da realidade. Eu sei que quando os fatos eles estão ruindo na sua frente, o que resta é você apelar para algo etéreo, intangível, para a história. A humanidade faz isso em diversas instâncias. E o Real Madrid já conseguiu trazer isso de maneira muito efetiva para a realidade, porque quando você acredita, às vezes isso se torna concreto, nem que seja só para você. Dessa vez não foi, porque teve um time muito melhor na eliminatória. Porque teve um coletivo frente a uma equipe que depende de individualidades. Porque houve um time que carrega canhão no peito, com uma rigidez militar que parecia um batalhão, contra um time que foi, por certas opções de mercado, azares de departamento médico e companhia, foi tropeçando e se diminuindo nessa campanha da Liga dos Campeões até, de certa maneira, emular um Galácticos 2.0. O time da inexperiência, que poucas vezes frequentou esse estágio dessa competição, jogou com muito mais do que uma maturidade linda e surpreendente. O time da inexperiência jogou com o abuso necessário e maravilhoso da juventude que não respeita a autoridade da realeza. Os grandes espaços não são reservados apenas para os mais experientes. E que bom, isso não estou falando só de futebol. O brilho de quem nunca viveu isso aqui, em algum momento vai superar o costume de quem trata o extraordinário para muitos como hábito para poucos. E vamos lembrar que o Arsenal também tem os próprios problemas superados de maneira linda nessa eliminatória, porque o Arsenal também tem uma temporada cravada por lesões e por má sorte médica, uma temporada marcada pela ausência de uma referência no centro de ataque, uma eliminatória sem o melhor zagueiro de toda a temporada, que é o Gabriel Magalhães, e o substituto dele foi o melhor zagueiro das duas eliminatórias, o Kiwior, que dava calafrios em mim e em muitos torcedores do Arsenal, foi o melhor zagueiro aqui no Bernabéu. Quem falha no gol é o Saliba, não é o Kiwior. O Kiwior foi imperial. E o Merino foi um volante centroavante garçom, porque ele sai com 2 assistências, além de ter feito o gol na ida. Portanto, o improviso ganhou contornos de protagonismo e isso traz traços muito bonitos para essa história, cara. O Arsenal da chuvosa Londres reduziu o Real Madrid, da ensolarada capital espanhola, a um time de chuveirinhos. Quem choveu foi o Real Madrid, não foi o Arsenal. Essa rigidez militar de um Arsenal que veio não para ganhar o jogo, mas para ganhar a eliminatória, e acabou ganhando o jogo mais uma vez, esse Arsenal reduziu o time dos astros a tentar ficar cruzando bola para a área, esperando um bate-rebate para alguém finalizar. O Arsenal jogou com o regulamento debaixo do braço porque também fez cera desde o princípio, gastou tempo sempre que possível, uma atitude totalmente condizente com o que era necessário. E o Arsenal sai do Bernabéu pela segunda vez na própria história com uma vitória. Se lá atrás, em 2006, foi Thierry Henry, hoje foi Bukayo Saka, que sai celebrando como Thierry. O
o Saka talvez ele seja nesse jogo um microcosmo da personificação desse Arsenal, porque ele tropeça, não cai e sai de peito estufado e cabeça erguida, porque ele perde o gol, o pênalti, numa cavadinha inexplicável no canto. Penso eu que se é para cavar no pênalti, você cava no meio, mas ele cava no canto, o Courtois pega e depois ele cava. Antes ele cavou do meio para o canto, depois ele cavou do canto para o meio. E ele teve a ousadia de imitar o movimento e abrir o placar aqui no Santiago Bernabéu e sair homenageando Thierry Henry e alegrando a torcida do clube que ele torce desde criança. Por outros caminhos da vida, o Saka poderia estar aqui junto com os outros 3.000 torcedores que cantavam sem parar desde o fim do primeiro tempo, meados do segundo, e foram aumentando, até que eles eram maioria num estádio de quase 70, 80 mil lugares. 16 anos depois, o Arsenal está nas semifinais da Liga dos Campeões. 16 anos depois. Pela terceira vez na própria história. E tenta pela segunda chegar à decisão. Deixa eu te passar um recado muito importante e eu espero que você fique aqui para escutar esse recado e me escutar na volta, tá? Olha só, a Insider está fazendo aniversário, mas é você quem merece os parabéns. Desde que aproveite essa oportunidade com as peças confortáveis, versáteis e tecnológicas da Insider. Por exemplo, eu mais uma vez cá estou aqui falando contigo, vestindo, trajando a minha Tech T-shirt da Insider, evidentemente, que inclusive já está sendo chamada de meu uniforme pela Sara, de tanto que eu utilizo essa camisa em tantas diferentes ocasiões, aproveitando essa versatilidade, de não reter o odor, de desamassar no corpo. Cara, ela é muito, muito, muito confortável, repito, muito versátil, dá para usar em diversos momentos e eu gosto muito das peças Insider que eu tenho por aqui. Espero que você aproveite, portanto, essa oportunidade nesse mês de aniversário da Insider. E temos cupom Fred Caldeira. Cupom muito simples, né? Fred Caldeira, tá na tela, tá na descrição do vídeo, você tá no comentário fixado, inclusive. Ele te dá, por si só, 15% off. Somando esse cupom, você pode até dobrar o valor de descontos com os descontos naturalmente já no site da Insider. Se você clicar no meu link personalizado, que está na descrição do vídeo e que está no comentário fixado, você já terá esse meu cupom automaticamente adicionado no carrinho da sua compra, tá bom? Aproveita logo, porque a gente sabe que aniversário passa rápido, inclusive como esse belíssimo sol que eu vejo aqui da minha janela na fria cidade de Manchester. Eu quero falar de alguns jogadores especificamente desse Arsenal antes de entrar numa análise do Real Madrid e depois voltar para o Arsenal. O que o Lewis Skelly fez na semana passada e nessa semana e o que ele tem feito nessa temporada é algo para você ficar boquiaberto, projetando que jogador sairá dessa semente de 18 anos de idade que parece árvore, cara. Ele é espantosamente bom e maduro. Ele entrou hoje aqui, antes, já com a torcida entrando no estádio, ficou mó tempão aqui olhando para cima, sozinho. O Nwaneri também fez isso. Essa molecada de Coney, ela tem um negócio aí, ela tem um borogodó. E o Lewis Skelly está conseguindo entregar algo absolutamente formidável e muito bonito de se ver. Não houve qualquer saudade de Calafiori, ou de Tomiyasu, ou de qualquer um que você queira colocar ali. O Lewis Skelly é muito, muito bom jogador. Nem sempre a carreira é tão estável e linear como a gente projeta quando o cara começa tão bem, mas esse começo ele é... Declan Rice e Thomas Partey. Vou falar dos dois, porque eles foram duas torres hoje aqui. Duas torres, cara. Declan Rice e o Partey jogaram de uma maneira interrompendo e bloqueando os canais centrais
desse Arsenal que tinha que ir para as pontas para cruzar para a área. Para as pontas para cruzar para a área. Por quê? Porque antes mesmo de chegar perto da área do Arsenal, pelo meio, o meio já estava bloqueado. E é por conta de Declan Rice e de Thomas Partey. O Rice não precisou de colocar nenhuma falta no ângulo hoje, para sair também como um dos pilares desse time. Infelizmente o Partey tomou um cartão muito bobo e está suspenso do primeiro jogo contra o PSG, inclusive. Eu quero voltar a falar do Kiwior, porque ele foi uma surpresa muito bonita, cara. Foi uma surpresa muito interessante de se ver, porque eu botava pouca fé. Eu achava que o sistema defensivo protegeria o Kiwior. Também teve isso. Mas quando necessário, ele também foi de uma estabilidade. Causou pequenos sustos lá no Emirates. Pequenos que passaram como vírgula e nem isso, talvez. Ou como pontuações no texto do Saramago, que não tem. E aqui ele passou incólume e melhor do que o Saliba, que vacilou no momento esquisito do jogo. Mas, cara, ali já dava para sentir que a mística, que tantas vezes castigou clubes aqui, que 2 vezes castigou clubes ingleses que decidiram aqui, no retrospecto recente, eu estava com o Manchester City, eu estava com o Chelsea, essa mística já estava se esvaindo. Você conseguia pegá-la no ar antes do jogo. Já no intervalo, eu não conseguia nem sentir o cheiro dela. Mas ainda assim, evidentemente, você não sabe. Aí o Arsenal faz 1-0, eu achei que tinha acabado. Logo depois o Vinícius é esperto e rouba a bola do Saliba, que se desligou. 1-1, você pensa, vamos esperar para ver. Porque nunca se sabe. Mas aí o tempo vai passando. E aí você vai vendo os torcedores indo embora. E você vai começando a entender que não teve para mística, porque o choque da realidade foi muito mais potente. E aí, cara, o Real Madrid, ele acaba pagando pelas opções do próprio presidente, mais do que Ancelotti. A minha sensação é que quando você não reforça o setor defensivo, depois de sobreviver de maneira espetacular a temporada mercurial que faz o Ancelotti e o Real Madrid na temporada passada, mesmo com tantas lesões no setor defensivo, quando você escolhe dobrar a aposta e não reforçar esse setor na temporada seguinte, você está basicamente esticando demais a corda. E aí você reforça o ataque com um jogadoraço, mas que não talvez fosse necessário para esse momento, quando em paralelo você ainda perde um dos melhores meio-campistas da geração e não reforça esse setor. Aí, cara, realmente não tem Ancelotti que faça verão. Não tem. E esse Real Madrid paga nessa Liga dos Campeões com 5-1 para o Arsenal, com um placar agregado humilhante. Ele paga com a falta de futebol desse time que é tudo menos coletivo. Tudo menos coletivo. Nesse momento em que a gente está conversando, o Real Madrid foi engolido pelo Arsenal. Técnica e taticamente, fisicamente. O Arsenal correu 12 quilômetros mais do que o Real Madrid lá, quero ver quanto mais correu aqui. Se de um lado houve rigidez, do outro houve uma crença em algo que não era concreto. 9-3 contra o PSV no agregado e 5-1 contra o Real Madrid. O Arsenal vai inflando e a confiança também. E agora vem o PSG no lado da chave, que é o lado do possível ineditismo. 2 que nunca foram campeões, 2 que já tiveram a dor de um vice e que se enfrentam em 2 jogos que vão ser maravilhosos de cobrir ao lado da Clara Albuquerque. Primeiro jogo no Emirates, segundo jogo no Parque dos Príncipes. O PSG é um timaço, mas o Aston Villa deu a pista e a defesa desse Arsenal é algo que pode fazer o PSG sofrer muito.
Não comparo com o jogo do Emirates na primeira fase, porque era outro PSG. Não tinha desabrochado. Agora é outro jogo, é outro adversário. Por mais que vista a mesma camisa, sejam os mesmos jogadores. E se passar, tem a possibilidade de um reencontro com o Barcelona. Mas isso é papo para muito depois, porque não gosto de dar passo maior que a perna. Saindo daqui sorridente para ter uma mudança das últimas vezes, né? Obrigado ao Arsenal. E está sendo muito bonito, está sendo extremamente satisfatório acompanhar essa jornada já histórica dos Gunners na Liga dos Campeões, que venham às semifinais. E tomara que esse Arsenal esteja em Munique. Que coisa, cara. Dessa vez os 90 minutos foram muito longos para o time da casa.